Este programa é livre para todos os públicos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos tomar o Evangelho de São João, capítulo 20, 24 a 29. Tomé, chamado Dídimo, era um dos 12. Não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa. E Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Essa é a palavra de salvação para nós. Jesus que fala nesse finalzinho, esse versículo final, algo que diz respeito a nós. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Isso vale para mim e para você. Crer mesmo sem ter visto, sem ter estado lá naquela época, sem ter visto ele realizar os milagres. O Senhor está dizendo: feliz aquele que crê sem ter participado de tudo que vocês participaram. Tomé, que veio, como muitos de nós estamos, com uma crise de fé, uma crisezinha. Após a ressurreição, todos tinham visto Jesus, tinham feito experiências com o ressuscitado, mas ele não, ele ainda não tinha visto. E como ele ainda não tinha visto, pesava sobre ele ainda a tristeza da ausência de nosso Senhor. Se eu não vi, se eu não ver, eu não vou acreditar. E muitos de nós estamos assim. Se eu não ver Deus fazer isso, eu não vou acreditar. Isso é normal, viu, gente? Todos nós passamos por crises de fé, mas não podemos ficar nela. Precisamos buscar o remédio para a nossa fé. E nessa festa de São Tomé, como eu disse para o Senhor, eu pedi a Jesus hoje: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu quero mais fé para que eu não venha te negar. Eu quero mais fé para que eu possa enxergar também as coisas sobrenaturais de Deus, o que o Senhor faz em minha vida. Eu preciso de mais fé. Preciso de mais fé para enxergar as armadilhas do mal e não cair nelas. Preciso de mais fé para ser fiel ao Evangelho. Porque se você não tem fé, você não consegue ser fiel ao que Jesus ensinou. Precisamos pedir o dom da fé. Nós estamos vivendo tempos difíceis, onde o mundo está numa grande crise de fé, mergulhado numa incredulidade. E nós que temos fé, somos chamados a levar esta fé para aqueles que não têm fé. Não somente rezar, mas testemunhar a nossa fé, não é, Padre? Salete, o bonito de hoje, na festa de São Tomé e no texto do Evangelho, como você falava, a crise da fé chegou no coração de Tomé, como pode chegar no meu coração, no seu coração.
Mas aí vem a misericórdia de Deus. O Papa Bento XVI, no livro Jesus de Nazaré, ele vai dizer assim: a misericórdia de Deus é tão grandiosa, é tão amorosa, que olhando a nossa fragilidade humana, Ele nos dá as condições da fé. Ele deu um sinal sensível. Se a fé de Tomé estava vacilante, se Tomé necessitava de uma experiência ali necessária, aquela empírica, né? Jesus deu aquela experiência para Tomé. Você precisa tocar na chaga, você precisa tocar no meu lado aberto. Inclusive, porque o Cristo ressuscitado aparece com as chagas, aparece com as chagas da cruz, para que você e eu, para que os apóstolos, vendo, acreditassem: o ressuscitado é o crucificado. Então Jesus olha para nós e vê: você tem necessidade de sinais? Eu te dou os sinais. Mas o maior sinal já foi dado, que é a ressurreição de Cristo. O maior sinal está dado. Mas você precisa de sinais sensíveis. Os sacramentos são sinais sensíveis. A própria Eucaristia. Na Eucaristia é o Deus escondido, velado, que se revela quando você tem à disposição, como a Salete disse. E aqui volto a lembrar na Santa Teresa d'Ávila: Senhor, eu creio, mas vem em socorro a minha falta de fé. E o Senhor vem e dá esse fortalecimento, porque você teve essa ousadia, santa ousadia de dizer: eu preciso, Senhor, eu quero ter mais fé, como a Salete diz, porque assim eu vou superar certas situações, eu vou evitar certas situações. Então, aumentar em minha fé, Senhor. E Ele dá o elemento sensível, Ele permite que Tomé toque nas chagas. Tomé precisava do sinal, e o Senhor permite, e Tomé toca. Que você e eu hoje tenhamos o coração aberto. E Salete, o final também do Evangelho, último texto, você acabou de falar: Jesus pensou em você e pensou em mim. Porque Ele disse, quando Ele fala para Tomé, Ele já está dizendo: eu estou falando para Tomé, mas já estou pensando no Padre Cleito, eu já estou pensando na Salete, eu já estou pensando no Renilson, já estou pensando no Sapo. Assim, vocês também, estou pensando em vocês. Por isso, a experiência do encontro com Cristo, a experiência da fé, a igreja vai dizer no Catecismo da Igreja Católica: fé não é sentimento, fé é decisão. Então, como a Salete, eu também hoje digo: eu me decido, Senhor, eu quero crer mais, eu necessito de mais fé. Coloque em mim, então, esse dom da fé. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Precisamos pedir todos os dias experiências de fé. Não vamos viver o nosso dia como todo dia, não. Hoje mesmo já acordei falando para Deus: Senhor, eu quero viver hoje muitas experiências de fé. Eu quero, necessito. Meu dia não pode ser igual ao outro, porque o Espírito Santo sempre faz novas todas as coisas. Daí me caiu nas mãos um texto do Monsenhor Jonas, no livro Orando com Poder. Ele diz assim: é preciso ter fé. A fé é como um gerador de energia elétrica. Enquanto permanece em ação, a energia flui. Porém, quando perde o ritmo, a luz começa a falhar e tudo se apaga, permitindo, portanto, que o inimigo agrida o nosso gerador, que é a fé. O que agora se afirma é muito importante. Os cristãos, a igreja como um todo, estão sendo violentamente agredidos na fé, dizia o Monsenhor Jonas. E isso é para hoje. Esse livro foi escrito há alguns anos, talvez 25 anos atrás, mas muito atual. E ele diz: agredidos na fé, que é o dom mais precioso. Pela fé nós amamos a Deus, pois permite aos cristãos se tornarem a arca da aliança. Além disso, é por ela que Deus habita em cada um. Que temos a visão de Deus,
Pela fé temos acesso ao seu poder. E por ela recebemos e usamos a autoridade de Deus. E eu pergunto para você, como é que está o seu gerador de fé? Se ele está sendo agredido pelo inimigo, pelas decepções, por situações vividas, que lhe trouxe um desânimo, uma fraqueza interior, vamos pedir àquele que é o doador da fé, o Espírito Santo, que ele venha sobre nós, reavivar o dom da fé. Você que perdeu a fé, por não ter contato com as coisas de Deus, a gente vai perdendo. Por deixar a oração, você foi perdendo a fé. Por deixar de rezar até mesmo orações simples, antes de dormir, antes de comer. Você que foi perdendo a fé, porque alguém lhe apresentou uma falsa doutrina, falsos ensinamentos sobre a Igreja Católica, falsos ensinamentos sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, e você foi perdendo a fé. Mas o Espírito Santo quer reavivar em você, batizado. Você é batizado? É? Então, no momento do seu batismo, você recebeu o dom da fé. Só que está ali, quietinho, precisando ser reavivado pelo Espírito de Deus. E a fé entra como? Pelos ouvidos, e eu acrescento, pelos olhos também, porque quem não ouve, quem não consegue escutar, é reavivado na fé lendo a palavra de Deus. Pela palavra de Deus, a nossa fé vai aos poucos crescendo, ganhando corpo. Quanto mais você mergulha nesta palavra, o seu gerador, como o Monsenhor Jonas diz, esse gerador de energia elétrica, de energia de fé, vai sendo ativado. E essa força vai fluindo. Então nós pedimos, Espírito Santo, nos dê o dom da fé. Vai pedindo você. Você que muitas vezes confia na fé dos outros, mas você mesmo não age pela fé. O Senhor agora está nesse dia da festa de São Tomé, reavivando, querendo reavivar em nós este dom tão precioso. Nós pedimos, Espírito Santo, vem nos dar este dom precioso. Vem, Espírito Santo, nos dar uma fé carismática, uma fé operativa, uma fé dinâmica. Vem, Espírito Santo, nos libertar de toda paralisia da nossa fé, toda crise, todo ataque do demônio à nossa fé, porque o demônio é agressor e ele vem nos agredir. Por isso nós pedimos, Espírito Santo, aumenta a nossa fé, para que nós não afinemos quando formos provados. Muitas pessoas que quando são provadas negam a Jesus. Senhor, eu não quero te negar, mas eu quero reafirmar e confirmar a minha fé em Ti. Por isso eu te peço, manda Teu Espírito Santo para reavivar em nós o dom da fé, nas famílias, nos jovens, nas crianças, nos idosos, nos doentes, naqueles que estão desempregados, naqueles que estão em diversas situações de crise. Nós pedimos, Espírito Santo, vem, Tu que és o doador da fé. Vem, Espírito Santo, aqueles que estão sofrendo ataques do demônio na sua fé, na Igreja Católica, vem reavivar, Senhor. Aqueles que estão desanimados na fé, que não creem na Eucaristia mais,
que não creem na intercessão dos santos, que não creem na palavra, que não creem em milagres, porque se decepcionaram, se fecharam. Senhor, derrama o teu Espírito Santo e vem reavivar o dom da fé. Você que perdeu a fé porque um ente querido morreu, faleceu de uma forma que você não esperava e aquilo abalou a sua fé. Por que, Jesus? Essa é a sua pergunta. Por que, Jesus? Não, meu irmão, não pare na morte. Olhe para a ressurreição deste ente querido que já se foi. Como nós olhamos para o nosso pai fundador que se foi. Não existe perguntas, por que o Padre Jonas foi? Não. Ele ressuscitará. Então, meu irmão, tenha fé. Creia no poder de Deus que te alcança agora. E você pode ir orando conosco, desejando o Espírito Santo sobre você, que está abalado na fé, que está enfraquecido. Vamos tirar essa poeira que está sobre você. Mais do que isso, vamos pedir a Jesus, ao Espírito Santo, que liberte você desta poeira, desta nuvem escura que veio sobre você, que veio sobre a sua casa, que vendou os seus olhos e você não consegue ver a Deus, não consegue ver a ação de Deus. Senhor, nós oramos hoje e pedimos, reaviva a fé. Vai orando desta forma. Toda tentação que tem se levantado nos seus sentidos, o seu pensar, o seu agir, onde o demônio tem minado a sua fé, acredite, clame, peçamos o Espírito Santo, peçamos que Ele venha nos controlar, para que controlados pelo Espírito, possamos enxergar com os olhos do céu. Cantemos. Espírito, peça. Espírito, você que está aqui, se puder, fique de pé. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir, o meu agir. Clame. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Oremos. Você que está aqui, você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação, pela rádio, pela TV, pela internet, oremos. Permita que pela força do Espírito, essa chama, ela volte com força, a chama da fé, de acreditar, de crer no poder de Deus sobre a sua vida. Pessoas no meio de nós, com esta fé morna, com esta fé quase que apagada, devido às realidades da sua vida, devido aos seus sentimentos machucados, diante de tantas coisas que você tem vivido e experimentado. Mas nesse dia, neste hoje que o Senhor te dá,
É a oportunidade dessa sua fé ser reavivada, como nós já rezávamos aqui. Por isso, creia e peça o auxílio do Espírito. Deixe o Espírito tocar. Deixe o Espírito reavivar. Levanta, peça, clame. Crê, acredite. Deixe o Espírito tocar os seus pensamentos, as suas ações, o seu olhar. Deixe-se ser guiado, tocado pelo poder do Senhor alto. Jesus, nós pedimos esta fé que crê, mesmo sem ver. Dai-nos esta graça de crer cada vez mais no Senhor, de aderir cada vez mais ao Senhor, mesmo sem ver prodígios e milagres acontecerem, embora Ele faça milagres e prodígios. Nós não queremos, Senhor, pautar a nossa fé nisso, mas queremos crer mesmo sem ver. E o Senhor vem em auxílio à nossa falta de fé. Sim, Senhor, nós cremos no invisível. Não cremos por crer. Cremos baseado na sua palavra, nas suas promessas. Sim, Jesus, dai-nos esta fé inabalável. Dai-nos esta fé viva e nova. Vai pedindo a Deus uma fé viva, meu irmão. Uma fé nova. Você que já está pensando em desistir. Você que já está pensando em deixar o caminho, em deixar a sua vocação. Sabe por que você quer deixar a sua vocação? Porque a sua fé, infelizmente, ela precisa agora crescer. Então vai pedindo, antes de você tomar decisões radicais na sua vida, separação, largar isso, largar aquilo, deixar o sacerdócio, deixar a paróquia, antes de você tomar esta decisão, se ajoelhe, peça ao Espírito Santo que lhe acumule de fé. O que me segura nesses 32 anos de vida missionária na Canção Nova? A fé. A fé que recebi no meu batismo, a fé que foi reavivada no meu encontro pessoal com Jesus, com o batismo no Espírito Santo, a fé que aprendi do meu pai fundador. São 32 anos. Tinha 1000 motivos pessoais para sair, mas a fé me diz que o desígnio divino para mim está nesta comunidade. E esta certeza vem na minha fé, naquilo que eu nem vi acontecer. Mas eu creio que o Senhor me chamou, como Ele chama você também.